E aí, Pedro, como é que a gente faz para convencer a burguesia super rica a pagar mais imposto? Flávio, eu queria comentar isso e mais Olhou para o super rico. É super rico. Não, é porque eu tinha dado um toque no Pedro aqui que eu queria falar, porque você falou de tanta coisa e eu acho que, claro, nem dá tempo, mas eu queria dar uma pontuadinha em várias dessas coisas que você falou. Olha, ninguém discute que os ricos têm que pagar mais e que o Brasil é um país espetacularmente injusto e que a nossa burguesia é dura mesmo e está sempre em busca de uma berolinha ali, sempre tem uma renúncia fiscal, um benefício, uma coisa lá. Isso é a história do Brasil. Agora, tem que pagar. Quando o governo diz eu vou cortar o imposto de renda da classe média e, em troca, eu vou cortar o mais rico, vou diminuir o benefício do mais rico, esse aqui é mais fácil, que gera um problema, uma despesa fiscal, na verdade, né? Uma renúncia fiscal. Aprovar isso lá no Congresso é outra coisa, é muito mais difícil. E é por isso que você tem que ser muito cuidadoso quando dá o benefício, porque a face da benefício é muito difícil tirar. Você mencionou com razão a desoneração. A desoneração foi feita em 2011 pelo governo Lula, com o beneplácito, com o governo da Dilma, primeiro ano, com o beneplácito do Lula. Depois nunca mais consegue tirar. A gente lembra o quanto que o Toffoli deu de benefício fiscal para a indústria automobilística. Então você vai dando essas molezas esperando que tenha um resultado. Você não sabe que tem um resultado. A certeza é que você perde a arrecadação e isso vai te gerar problema. E depois é muito mais difícil você tirar. E essa é a história do Brasil. Você vê o que foi a briga pela reforma tributária do consumo e o que vai ser a briga da reforma tributária do lucro, né, da renda, que é muito mais grave. É onde está a principal injustiça contra a pobre, que é no fato de que a gente paga muito imposto sobre o consumo e pouco imposto sobre a renda e quase nada sobre a herança e nada sobre patrimônio, enfim, tudo isso é muito mais complicado, mas essa discussão ocorre pouco. E quando você diz, não, a esquerda não quer, claro, existem várias esquerdas, tá? Estamos todos de acordo. Mas quando a gente fala esquerda, a gente fala da esquerda dominante, a que está no poder, a que mais ou menos carreia tudo. Do que eles estão falando? Se não é para ser operário, se ser empreendedor é ruim e a gente não investe em educação, o que é que se está propondo? Então, eu acho que essa que é a dúvida e a questão aí de para onde a esquerda vai, entendeu? Eu acho que tem um ponto, e pegando um pouco a carona no que você está dizendo, e aí, voltando, como você concordando com a Flávia, tem que cobrar imposto de gente que é rica. Claro que tem. Paga pouco imposto, tem que pagar mais. Gente pobre tem que pagar o mínimo imposto possível e você tem que ter algum tipo de sistema tributário que vai crescendo. Quanto mais dinheiro você tem, maior o percentual com o qual você contribui para a sociedade. É isso mesmo. Mas, de novo, o ponto, quem defende isto no Brasil são os economistas liberais. Quem defende ficar dando dinheiro para rico no Brasil são os economistas desenvolvimentistas. Eu acho que tem uma maluquice na maneira como a gente conversa, porque quando você vai para os conceitos, entendeu? Esses liberais, eles ficam dizendo, eles ficam querendo... Tudo bem, tem um bando de gente na Faria Lima mesmo que não quer pagar imposto. Rico, muito rico não quer pagar imposto. O problema deles. Tem que pagar. E tem que pagar a maior quantidade possível. É claro que tem problemas práticos, entendeu? Se você começa a cobrar muito mais imposto do que o resto do mundo, o pessoal começa a tirar dinheiro do país e botar em outro lugar. Agora, a gente não está nessa situação, tá? O Brasil é muito generoso com quem tem muito dinheiro. O Brasil é muito generoso com quem faz dinheiro no mercado financeiro. Mas... quem tem por política concreta, real, ficar dando dinheiro para gente rica, na esperança de que isso vai ali na ponta virar dinheiro para gente pobre, é a esquerda no Brasil. Entendeu? Em algum momento, a gente tem que conciliar a conversa que a gente tem teórica, em tese, com a prática da gestão. E a prática da gestão da esquerda no Brasil é muito mais similar a uma política
reaganista do que a prática da direita. Isso posto, eu só queria... Desculpa, já vou passar para você, Flávia. O Júlio César Beraldi está reclamando loucamente aqui que ele diz que eu só pego os bagrinhos, que eu não pego comentários de pessoas como ele. E ele está martelando numa questão em particular pela qual você passou um pouco, Flávia, que é o seguinte. Ele diz que eu sempre esqueço da luta de classes. Júlio, deixa eu te explicar uma coisa. Não é que eu esqueça da luta de classes, é só que eu não sou marxista. Tem uma hora aí que a gente tem que começar a entender, para conversar sobre política, que somos pessoas ideológicas. A ideologia é um óculos que você bota na frente dos seus olhos através do qual você olha para o mundo. E esse óculos, em essência, é um conjunto de premissas de como você interpreta a maneira como o mundo e a sociedade funcionam. Então, a ideia de luta de classes é uma ideia que pertence ao marxismo. Você olhar para a sociedade e entender a dinâmica da sociedade através da luta de classes é o que marxista faz. Não é o que liberais fazem, não é o que conservadores fazem. Claro, os marxistas mais radicais vão querer a revolução do proletariado, os social-democratas vão se virar e falar, não, a gente só quer que o Estado interfira ali na luta de classes para fazer com que ela seja um pouco mais humana. Mas, no fim das contas, você vai entender tudo através desse mecanismo que é o da luta de classes. Eu acho que as pessoas são um pouco mais complexas do que isso. Eu não olho para um sujeito na Zona Leste de São Paulo e olho para ele e falo, ele é um membro do proletariado na sua luta das massas contra a burguesia. Eu acho que ele é um sujeito que está com dor de cotovelo porque perdeu a namorada, ele está preocupado e angustiado com como que ele vai fazer grana, ele está pensando se ele vai ser motoqueiro do Rappi ou do iFood, será que ele consegue comprar um carro para de repente virar um Uber, quem sabe até um Uber Black, aí faz uma grana a mais, será que ele vai ser empregado de alguma padaria ali perto, será que... E como é que ele vai crescer? E eu acho que neste momento da história, porque em outros momentos é outra coisa, mas neste momento da história em que a indústria de manufatura não é mais a maneira como você faz grandes fortunas no mundo, até 30 anos atrás era. Não é mais. Você faz fortunas no mundo de outra forma, com propriedade intelectual, desenvolvendo chip, desenvolvendo remédios, desenvolvendo... O dono da propriedade intelectual é quem faz fortuna hoje, não é mais quem fabrica a coisa física. Neste momento, eu acho que a ideia de luta de classes se torna uma ferramenta de compreensão cada vez pior. E se você vai... concretamente, para essa faixa do eleitorado no Brasil, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, no Canadá, em Israel, etc., que é essa turma do ensino médio, essa turma que era o típico operário, a cabeça com a qual essas pessoas estão pensando é uma cabeça que é muito mais próxima da cabeça liberal do que da cabeça marxista. Ele não se vê parte de uma grande massa chamada proletariado. Ele se vê como um sujeito com um problema que ele quer resolver por conta própria. E aí, cara, não é para o Guilherme Boulos que ele olha, é para o Pablo Marçal que ele olha. E então, a gente chega num ponto em que tem uma questão para resolver, tem uma questão essencial para resolver, que é o seguinte, tudo bem, esse cara tem seus anseios, suas preocupações, suas aflições, seus medos. Como é que a gente conversa com ele, como é que a gente transforma nisso, como é que a gente resolve o problema dele? Porque tem para... E aí vem o Oscar Ferguson, se vira para mim. O Pedro já ouviu falar da China? Já. Eu só não quero viver num regime totalitário. Eu quero resolver isso dentro de uma democracia. E o modelo chinês não se resolve sem uma baita de uma ditadura. Desculpa, eu sou liberal. Tem uma provocação aqui do Maurício em relação ao que você falou sobre a esquerda ter
uma praxe maior de dar dinheiro para quem já tem dinheiro, né? Tentando distribuir dinheiro na economia aqui. Ele diz, mas como votam os liberais no Congresso, Pedro, quando qualquer tentativa de taxação dos super ricos aparece? E eu ia até fazer uma observação sobre esse seu comentário, que assim, normalmente é gente que tem muita condição de fazer lobby e até chantagem, né? Mas quem são os liberais do Congresso? O candidato em quem eu votei para o Congresso, que é liberal, não foi eleito, não. Mas a direita não vota em taxação de super rico de jeito nenhum também, né? Mas a direita não é liberal, a direita é Não, mas direita. é porque o Pedro falou especificamente da esquerda, que a esquerda tem essa mania. Eu acho que é uma coisa... Mas nós somos de centro. Mas os conservadores defendem os ricos. É assim, a esquerda defende os ricos é que é estranho. Eu parei de ouvir aqui, gente, desculpa, eu vou tirar, tá? Só um minutinho. Tá com uma contagem. Mas eu acho que o ponto que o Ricardo está fazendo é essencial, que é o seguinte: os conservadores defendem os ricos. Os conservadores defendem os ricos desde a Revolução Francesa. Os conservadores nasceram para defender os ricos. Então, não é uma exclusividade da esquerda. Não é. Aliás, os conservadores nasceram para defender os ricos em oposição aos liberais. Então não tem nenhuma surpresa. A surpresa, eu concordo com o Ricardo, é esse troço que é um processo que eu acho fascinante, que pegaram um dos maiores gênios econômicos do liberalismo, que é John Maynard Keynes, misturaram com o marxismo, que já é uma mistura bastante peculiar, e pariram na América Latina essa coisa cepalina, que eles chamam de neo-keynesianismo, etc., que é uma máquina que não é nem keynesiana, nem marxista, e que opera, na verdade, de uma forma essencialmente conservadora do ponto de vista ideológico, que é ajudar rico. Ajudar a defender os interesses dos mais ricos na sociedade. Então, o que a gente tem hoje no Brasil como problema, e eu acho que isso boa parte da esquerda não percebe, não consegue enxergar, que é essa dicotomia maluca de você não conseguir construir uma coerência entre o discurso do que de fato é, com o discurso do que... deixa eu reorganizar aqui o raciocínio, perdão. Você não consegue ter uma coerência entre o que você fala no discurso e o que você age, como você age como política pública. A política econômica de esquerda é conservadora, é uma política de defesa dos ricos. Liberais no Congresso são raríssimos. São muito poucos. Então, mas essa questão, qual é a política que a gente tem no Brasil hoje? Quem está fazendo política no Brasil hoje que não seja de defesa dos ricos? Porque o que incomodou ele aqui é que você falou que é uma coisa da esquerda. Mas o centro virou isso aqui. O centrão não é centro. Sim, o que a polarização fez no Brasil foi fazer com que o liberalismo, o centro, esse mundo entre a social-democracia mais moderada e o liberalismo progressista, a gente cabe dentro de uma Kombi, Luísa. A gente corresponde a mais ou menos 10% do eleitorado brasileiro. Entendeu? Não somos nós que temos voz. Quem tem voz é o fisiologismo de direita, que faz exatamente a mesma coisa que já fazia na Primeira República, na República Velha, e essa esquerda desenvolvimentista. Essas são as vozes. E existe um ponto no qual eles concordam. Por razões diferentes, seguindo raciocínios diferentes, eles acham que é uma boa ideia dar dinheiro para o empresário rico. Que eu continuo achando que é uma categoria que tem um grande poder para fazer lobby e chantagem, né? Claro que tem. É isso. É assim que funciona. Claro que tem. E tem do seu lado a esquerda desenvolvimentista e todo o centrão. Que cede essa chantagem. Não cede não. Não é chantagem. Eles acreditam nisso. Eles acham, veja, do ponto de vista da esquerda desenvolvimentista, eles acham que é boa política pública dar dinheiro para essas empresas. E chamam isso de keynesianismo. Coitado de Lord Coitado Keynes. do Keynes. Desculpa, diretora, não te ouvi. O quê? A Flávia falou. Só queria lembrar que a gente não tem quase nenhum liberal no Congresso, mas em tese, Paulo Guedes era liberal, né? Pronto, falei. Só em tese, tá, Flávia? Então, né, gente? Não tem nenhum economista viu? liberal de verdade que acha o Paulo Guedes liberal.
Esse é um ponto importante. Ok, Mas, e mesmo assim... mas em tese ele era, e ele também foi um ministro que, inclusive naquela reunião ministerial famosa da boiada, né, ele fala, não, nós vamos ajudar sim as grandes companhias, vamos usar dinheiro público para botar dentro das grandes companhias, não vamos ajudar pequenininho não, que não dá em nada e não sei o quê. Enfim. Mas deixa eu dizer aqui mais uma coisa. Primeiro, o cara ser um liberal, ser visto como um liberal e ter contradições, não significa que o liberalismo seja isso, como você sempre diz, aliás, em relação à esquerda. Mas o conjunto dos economistas liberais brasileiros nunca defendeu, se você for olhar Armínio, Pércio Arida, Edmar Baixa, fala aí, quem você quiser, Pedro Malan, Gustavo Franco, nenhum fica defendendo o empresário. Nunca defenderam, ao contrário, sempre defenderam uma política tributária que fizesse sentido, sem benefícios, sem molezas e tal. Um caso é um caso. E existe uma razão concreta para sempre que você teve candidatos tucanos à presidência, até o Aécio, que foi essencialmente o último de verdade, porque em 18 já não valeu, o Paulo Guedes nunca fazia parte das equipes econômicas. E no momento que o Bolsonaro entrou, nenhum daqueles economistas fazia parte da equipe econômica do Paulo Guedes. São patotas diferentes. São turmas diferentes. E não é à toa, tá? É porque existem pontos de discordância fundamental entre os dois conjuntos.